Olá, pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Vamos iniciar a nossa aula de geografia na página 22. Então, ideia puxa ideia. Território e povos indígenas. Observe o gráfico sobre a população indígena. Então, vamos observar aqui esse gráfico. Segundo a legenda, né? De acordo com a legenda, em azul significa o número de povos indígenas em 1500. Em laranja, a marca em laranja, o número atual de povos indígenas. Então, dá para observar que em 1500, olha só, tinha mais de 1000, né? Mais de 1000, número de povos, mais de 1000. E hoje, atualmente, qual é o número? 239, o número atual de povos indígenas, somente 239. Então, deu para observar que diminuiu muito, né? Então, fonte, Instituto Socioambiental de Povos Indígenas no Brasil. Seguindo a nossa leitura, vocês estão observando aqui a aldeia, né? Como é onde eles moram, as crianças brincando, né? As características das crianças, olha só, os cabelos, né? A forma indígena. Crianças da etnia Yayalapiti, na aldeia Tuatuari, no estado de Mato Grosso, em 2016. Primeira pergunta: o que aconteceu com o número de povos indígenas ao longo do tempo? Nós observamos o quê? Que hoje, né, tem muito menos, né? Em 1500, olha só, tinha mais de 1000 e atualmente apenas 239. Houve uma grande diminuição. Quando os europeus chegaram às terras onde está localizado o Brasil, não havia municípios, estados e regiões, não como existem hoje. Cada povo indígena ocupava o território de acordo com o uso que fazia dele. Desde então, muitos povos foram expulsos do território que ocupavam, e outros exterminados por guerras contra os invasores, fome, doenças e escravidão. Com isso, a população indígena diminuiu bastante. Então, o que deu para entender? Que não havia um espaço, né? Então, eles moravam em determinado local de acordo com o que eles faziam, né? E, por isso, muitos foram expulsos, né? Com o tempo, muitos foram expulsos, morreram devido às doenças, fome, à escravidão, tudo isso aconteceu. Atualmente, a maior parte da população indígena vive nas chamadas terras indígenas. Muitas dessas terras ocupam territórios que se estendem por mais de um município ou por mais de um estado. Então, hoje eles vivem num local que se denominado terras indígenas. E o espaço, às vezes, é bem maior que um estado e um município, né? Então, se for ver o espaço dele. Brasil, terra indígena Caiabi. Então, aqui está o mapa do Brasil, né? Vocês estão observando que está em destaque aqui no Pará, entre o Pará e o Mato Grosso, está terra indígena Caiabi, né? Que essa marca aqui é somente esse aqui, ó, esse em vermelho, né? O que está demonstrando aqui, que é o território indígena Caiabi, né? Essa marquinha aqui em vermelho. Então, aqui também tem a Rosa dos Ventos, norte, sul, leste, oeste, e a legenda que está indicando onde é o território indígena Caiabi, né? Então, localizem Mato Grosso e o Pará, né? Então, a fonte terras indígenas no Brasil. A terra indígena Caiabi está localizada em quais estados? Acabei de falar, né? Então, olhem lá onde que fica as terras indígenas, onde que fica o território indígena, olha só, entre o Mato Grosso e o Pará, né? Fica aqui, ó, essa marca vermelha aqui, né? Então, o mapa está bem claro, o espaço e a legenda. Pesquise se há algum território definido como terras indígenas no município, no estado onde você mora. Se houver, procure saber o nome
do território, né, mundo das terras indígenas, o povo que nela vive e se esse povo enfrenta ameaças de invasão ou outros problemas. Providencie também imagens como fotografias e mapas desse lugar. Escreva as informações em uma folha à parte com os demais colegas e a ajuda do professor. Monte um painel com o título Terras Indígenas do meu estado ou município. Então, vocês não terão professor aqui, ali, né, para ajudar vocês, mas a família, o pai, o irmão, quem puder, né, auxiliá-los, aí vocês irão fazer um desenho, né, e ver, aqui na nossa região, nós temos no estado do Mato Grosso, que são os caiabis, né, então é esse território indígena que fica no estado do Mato Grosso. Nós podemos mostrar que Sinop, né, tem os rastros de memória indígena nos nomes dos rios Curupi, o próprio rio Caiabi, que limita os municípios de Sinop e Vera. A etnia Caiabi dividiu-se em várias aldeias. Hoje elas estão localizadas no Parque Indígena do Xingu, em Apiacás e também em Juara. Então, vocês irão fazer um desenho e pesquisem mais, né? Se quiser pesquisar, podem pesquisar e façam um desenho demonstrando. Essa imagem vem ser na terras indígenas Caiabi, vivem os povos Apiacá, Caiaiuete e Munduruku. Vista da comunidade indígena Caiabi, localizada na divisa entre o estado de Mato Grosso e Pará, em 2015. Então, essa é uma imagem lá do local onde eles moram, lá nos povos indígenas Caiabi. Olha que lindo, né? Como que são, eles vivem do rio, da pesca, né? Como que é a aldeia, as casas, né? Então, vocês podem fazer um desenho, né? Simbolizando todo esse espaço que vocês entenderam desse conteúdo. Meu lugar no mundo, comunidades tradicionais. No Brasil, existem diversas comunidades tradicionais. São grupos de pessoas que têm uma cultura própria e que vivem há bastante tempo nos territórios que ocupam e dos quais depende para a sua sobrevivência. Povos indígenas são exemplos de comunidades tradicionais, mas há muitas outras. Observe as imagens, leia os textos e faça as atividades a seguir. Agora, nós estamos na página 24, né? Então, na região norte, as comunidades ribeirinhas vivem perto dos rios e os utilizam em muitas atividades, como a pesca e a agricultura familiar. Existem comunidades ribeirinhas em todo o Brasil, mas a maioria delas se encontra na região norte. Outras comunidades tradicionais na região norte são os seringueiros e dos extrativistas. Então, a região norte, né, vivem à beira do rio, né, vivem da pesca e também usam aqui os seringueiros, né, para extrair, né, os seringais, também a caça, né, a pesca. Comunidade de ribeirinhos às margens do rio Solimões, no município de Tefé, no estado do Amazonas, em 2017. A outra, região centro-oeste. As comunidades pantaneiras vivem no Pantanal e têm muito conhecimento sobre os rios. Entre as atividades principais dessas comunidades estão a pesca e a coleta de iscas. As comunidades sertanejas também se destacam em todos os estados do centro-oeste. Então, aqui, observando a imagem, né, nossa região centro-oeste, peões pantaneiros conduzindo o gado do município de Poconé, no estado do Mato Grosso. Então, aqui é a nossa região centro-oeste, e aqui eles estão, qual é o trabalho deles? Com a pecuária, né? A região nordeste. As catadoras de mangaba estão em outras regiões do Brasil, mas se concentram no nordeste. A atividade é feita principalmente por mulheres que cuidam da preservação das matas para continuar a coletar as frutas. No Nordeste, há muitas outras comunidades tradicionais, como catingueiros, pescadores tradicionais e as comunidades de fundo de pasto. Então, aqui vocês estão observando a imagem, né, das mulheres do projeto Catadoras de Mangaba, no estado de Sergipe, em 2014. Então, cada região
né, desfruta, né, vive com as suas atividades. Né? Tem aqui, página 25, na região sudeste. Também chamadas de barranqueiros, os vazanteiros vivem nos barrancos e nas ilhas de rios. Possuem muito conhecimento sobre os ciclos da natureza e desenvolvem a agricultura familiar, a pesca e a criação de animais. Pomeranos, no Espírito Santo, e caiçaras são outros exemplos de comunidades tradicionais na região sudeste. Olha só que linda imagem, né? Eles estão puxando a rede, né, no mar, ali estão pescando, né? Pescadores do município de Marataízes, no estado do Espírito Santo, em 2016. Olha só. Então, eles vivem da pesca, né? Desenvolvimento da agricultura familiar, da pesca e da criação de animais. Então, todos eles, dá para observar que todos pescam, né? Vivem à beira dos rios. Agora, na região sul, os faxinais, localizados no Paraná, são comunidades tradicionais que utilizam coletivamente áreas de pastos e de mata. Na região sul já é diferente, né? As principais atividades são a criação de animais que vivem soltos, a agricultura familiar e a extração de erva mate. No sul, há muitas outras comunidades tradicionais, como a dos pescadores artesanais e a dos campeiros. Olha só, na região sul, né? Eles criam os animais, né? As atividades de criação de animais, os vivem soltos, a agricultura e a extração da erva mate, né? Então, são as atividades, os animais, olha que imagem linda, né? Comunidade faxinal no município de Prudentópolis, no estado do Paraná, em 2015. Primeira pergunta: qual a importância dos elementos naturais, como os rios e as matas, para as comunidades tradicionais? Então, vocês irão ler novamente, pesquisar e escrever. Qual a importância dos elementos naturais, dos rios e das matas para as comunidades? Então, nós observamos o quê? Que eles sempre vivem na beira do rio, né? Utilizam o quê? Dos rios, da caça, da pesca, né? E das matas. Eles procuram a caça, procuram a extração dos seringais, e assim por diante. Vão fazendo, façam novamente uma leitura e preencham ali, tá? Das frutas, né? De acordo com cada região, eles têm uma atividade. Observem lá, façam uma nova leitura. Pergunta número 2. Das comunidades tradicionais apresentadas, quais se localizam na região onde você vive, né? Então, vamos lá observar qual daquelas comunidades é da nossa região, né? Eu já falei. Pesquisem sobre outra comunidade tradicional na região onde vocês vivem e procurem descobrir. Então, pesquisem sobre outra comunidade tradicional onde vocês vivem. Então, descobrir o quê? Onde a comunidade está situada, que atividades desenvolve, aspectos que marcam a identidade cultural da comunidade, e seus direitos são respeitados, se seus direitos são respeitados. Apresente os resultados da pesquisa em um jornal falado, mostrando as informações com imagens da comunidade. Então, vocês irão fazer essa pesquisa e vão escrever, né? Então, desenhar, escrever, porque não tem como, né, vocês apresentarem. Tudo bem? Então, por hoje é só. Um bom trabalho, bons estudos. Até a próxima aula e façam as tarefas. Ok? Um abraço.